Ok, senhoras e senhores, continuando com a aula de exercício, tá? Hoje é exercício de multiplicação de radicais, tá? Convido a você a curtir, se você no final ver que você gostou do vídeo, se ele ajudou alguma coisa, ajudou no entendimento, tá? E só lembrando, tenta fazer os exercícios antes de eu terminar, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer. Depois você confere se o seu tá certo, tá? Vamos lá. Exercício de multiplicação. É basicamente, pessoal, ficar aplicando a propriedade, tá? Quando eu tenho uma raiz, eu tento quebrar em duas, ou quando eu tenho duas, eu tento quebrar em uma, né? Na verdade, não é quebrar, é juntar em uma, né? Ó, esse caso aqui, pessoal, raiz quadrada de 49, ela tem exata, tá? Então, não vou mexer com ela, porque ela tá fácil para mim. Raiz quadrada de 49 é quanto? 7, né? Nesse caso aqui, eu tenho raiz de 36 vezes 25. Eu poderia multiplicar isso aqui dentro e depois tirar a raiz. Mas qual é o problema? Ia ficar um número muito grande, né? Então eu vou tentar quebrar isso aqui em raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 25. Porque a raiz quadrada de 36 é exata, é 6, e a raiz quadrada de 25 também é exata, é 5, tá? Então eu vou repetir raiz de 49, tá? Vezes. Pela propriedade, eu posso quebrar isso aqui numa raiz e isso aqui em outra, do tanto que tem o mesmo índice, tá? Então, eu vou repetir o radical com o mesmo índice, no caso aqui é 2, tá? De 36 vezes, porque é multiplicação, tenho que repetir a multiplicação, tá? A raiz de mesmo índice, 2 de 25. Olha que fácil. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, vamos lá. 6 vezes 5... dá 30, tá? E 7 vezes 30, 210. Beleza? Então, resposta final, 210. Tranquilo? Vamos lá. Esse aqui, pessoal, tem dois modos de fazer ele, tá? Primeiro modo. Aplicando a propriedade, eu posso separar isso aqui em duas raízes. Raiz de 13 ao quadrado vezes a raiz de 20 ao quadrado, tá? E aí, como esse cara tá ao quadrado e o índice é 2, esse 13 sai da raiz, tá? Multiplicando. E esse quadrado do 20 também cancela com o índice. Então, esse 20 sai da raiz. Então, fica 13 vezes 20 dá 260, tá? Outra maneira de fazer isso aqui seria o seguinte, tá? Esquece isso aqui por enquanto. Esse cara está ao quadrado e esse cara também está ao quadrado, multiplicando, tá? Então eu posso cancelar. É como se eu tivesse fatorado o número que fosse, o resultado que fosse daqui dentro. Eu posso ter fatorado aí escrevi nessa forma, tá? Então, como esse quadrado é igual ao índice, eu cancelo. Como esse quadrado é igual ao índice, eu também cancelo. Então ele vai sair quem? 13 vezes 20, tá? Ambos saem porque ambos tinham expoente 2, que é igual ao índice, então posso cancelar. Então sai 13 vezes 20, que a gente calculou e deu 260, né? Tranquilo? E tem C. O que eu faço? Eu tenho 2, certo? 2 fatores e vou tentar tornar em só um, tá? Por que isso aqui? Tem uma propriedade da potência que é essa aqui, ó. Um número A elevado a um número x vezes um a elevado a um número y, tá? O que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes, né? X mais y. Ou seja, se a base for igual, eu somo os expoentes, multiplicando, tá? Exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Quem é a base? 2. E aí eu somo os expoentes. 3 mais 2. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 2, 5, né? Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Quando eu colocar isso aqui num radical só, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Ó, mesma base, ó, 3. Aí eu somo os expoentes. Vai ficar raiz de índice 5 de 3 elevado a 2 mais 3. Então vai ficar raiz de índice 5 de 3 elevado a 2 mais 3, 5. Olha que legal. O índice, aliás, o expoente aqui ficou igual ao índice. O que eu posso fazer agora? Cancelar. Então esse 3 sai de dentro da raiz.
Se ele sair dentro da raiz, não preciso mais da raiz. A resposta final, 3. Beleza. Item D. O que é que eu vou fazer, tá? Eu vou quebrar isso aqui em várias raízes, tá? O que é que eu quero que você atente? O índice dessa aqui é 3 e o índice dessa aqui, quando não tem nada, 2. Então eu não posso aplicar nessas duas juntas de uma vez, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar isso aqui como uma coisa e essa aqui como outra, tá? Essa aqui é trivial, né? Raiz quadrada de 49, 7, tá? Depois eu só multiplico, tá? Por conta da multiplicação. Então eu vou aplicar a propriedade, na verdade, nessa aqui, tá? Eu vou quebrar essa raiz, uma raiz só, que tem 2 fatores, em uma, que é raiz cúbica de 8, tá? Vezes a raiz de mesmo índice, ou seja, cúbica de 64, tá? Vezes, eu vou repetir só isso aqui, tá? Raiz de 49, tá? Eu quero que você preste atenção no seguinte, se você for fatorar o 8, você fatora aí, tá? Vai achar que é 2 elevado a 3, beleza? E se você for esperto, você vai ver que, como o expoente é igual ao índice, ele vai cancelar. Então, qual é a vantagem? Ter uma raiz cúbica de 8. Por quê? Porque dá exata, tá? Vai dar 2. Só que o 64 é 8 vezes 8, né não? Pessoal, por que o senhor está escrevendo ele assim? Porque o 8, a gente acabou de ver que dá bem exatozinho, né? 2 elevado a 3, eu cancelo com esse índice, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Só repetir isso aqui. E esse cara aqui, eu vou escrever como 2 elevado a 3, e esse aqui, 2 elevado a 3 também, tá? Para poder cancelar. Então vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, tá? Vezes, tá? Que eu já estava esquecendo aqui, a raiz quadrada de 49, tá? Então vamos lá, ó. Esse 3, o expoente, cancela com o índice. Sai 2. Esse 3, o expoente, cancela com o do índice. Sai 2, né? Esse 3 do expoente, cancela com o índice. Sai 2. E a raiz quadrada de 49, presta atenção, aqui o índice não é 3, tá? Raiz quadrada de 49, 7. Então, minha resposta, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 14 vai dar 56, tá? 56. Item E. Eu vou aplicar, pessoal, de novo, cadê? Essa propriedadezinha da potenciação, tá? Só que em vez de eu repetir a base e somar os expoentes, eu vou pegar esse expoente 2 elevado a 5, por exemplo, tá? E vou dizer que, por exemplo, ele é 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3, tá? Só que o que está acontecendo aqui nesse caso? Eu quero uma raiz de índice 3, tá? Ou seja, a raiz cúbica de 5 elevado a 6. Então, eu vou pegar o 5 elevado a 6 e dizer que ele é 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, ó. Se eu repetir a base, 5, e somar os expoentes, 3 mais 3, 6. Mas por que eu estou quebrando ele? Em duas partes, que o 5 está elevado a 3. Porque o índice é 3, então eu vou poder cancelar cada um com esse índice, tá? 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, ó. Cancelo expoente com esse expoente com índice. Então vai sair o quê? Todos os dois 5. Então vai sair 5 vezes 5, que dá quanto? 25, tá? Beleza. Item F. Item F tem um número aqui solto, né? Que não está dentro do radical. Então você vai multiplicar por ele, tá? Normal, vai só repetindo. No final você multiplica isso aqui, o resultado que der aqui por 2, tá? Primeiro passo, eu vou fatorar o 18, tá? Para ver se há algum número dentro da raiz, alguma coisa do tipo. Vamos lá, 18 por 2, 9. 9 dá para dividir por 2? Não, dá por 3. 9 por 3, 3. Pessoal, perdão a letra, porque a folha está escapando, tá? Esse aqui é um 3, esse aqui é um 3, tá? Posso continuar por 3? Posso. 3 por 3 é... Quando chega em 1, acaba, tá? Quero repetições de quanto? Como a raiz aqui é quadrada, tá? Índice 2, eu quero repetições de 2 em 2. Eu tenho esse 3 repetindo 2 vezes. Então, eu vou escrever ele como 3 ao quadrado, ou seja, 3 repetindo 2 vezes, vezes 2, tá?
Então, isso para o 18, tá? Para a raiz de 18. Porque o 2 não dá para fatorar. Então, vou escrever quando chegar ali o 18, 3 ao quadrado vezes 2, tá? Então, só repetir isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes 2, tá? Olha que legal. Esse expoente é igual ao índice. Então, esse 3 sai de dentro da raiz. Ele vai vir para cá para frente. Só por organização, eu vou colocar ele aqui, tá? Ó, do lado do 2, tá? Tá tudo multiplicando, a ordem dos fatores não importa, né? Então, esse 3 sai dentro da raiz, veio para cá. Quem é que sobra em termos de raiz? Essa raiz. Beleza. Vezes essa outra raiz de 2, tá? Porque como esse 2 não cancelou nada, fica a raiz de 2. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 6. E nesse caso, essa raiz aqui, o que eu vou fazer? Aplicar a propriedade da multiplicação, ó. Tá multiplicando a raiz de mesmo índice, né? Então eu repito a raiz com o mesmo índice, que no caso é 2, e multiplico as partes de dentro. 2 vezes 2, tá? Então vai ficar 6 vezes a raiz de 2 vezes 2, 4, tá? Então fica 6, só que a raiz de 4 é exata. Quanto é? 2, né? Então fica, na verdade, 6 vezes 2, que dá quanto? 12, beleza? Pessoal, é isso. Foram só 6 exercícios, mas acho que dá para dar uma fixada, né? Obrigado, não deixem de estudar, tá? É isso, valeu.